Saudações em Cristo, uma vez mais nos encontramos e estamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também nos conceder a oportunidade de juntos iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nancy Mota. Ela está parabenizando a sua irmã Rita, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Rita. E a Nancy Mota é de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Ilma Casagrande é de Contagem, em Minas Gerais. Adair Fukushima é de Dias Dávila, na Bahia, parabenizando o filho Márcio, que ontem aniversariou. E o Márcio mora em Lauro de Freitas, também na Bahia. Zilda Cobor é de Piraju, ela pede oração pela família. Maria Damasceno é de Tomé Açu, no Pará. Manuel Fernandes é de Brockton, em Massachusetts. Rosa é de Sinop, em Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Nós pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, dê vitórias e forças a cada um para permanecerem firmes. Pedimos também as bênçãos especiais para Rita, que está aniversariando, também o Márcio, que ontem completou mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes. Aqueles que nos pedem orações, que também recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz o teste de Covid e deu negativo. Glórias a Deus por isso. E agradecemos a vocês que manifestaram aí através de mensagens, os votos de melhoras. Estou ainda com a voz diferente e um pouco de tosse, mas em nome de Jesus tudo vai ficar bem. Agradecemos a todos vocês que oram por nós. Queremos, essa semana, fazer o nosso penúltimo estudo desta série, Missão de Deus, Minha Missão. E esta semana nós iremos basear o nosso estudo especificamente no livro de Esther, onde ali nós encontramos a história da rainha Esther e do seu primo Mordecai. Eles estavam ali em Suzã, que era a capital do Império Persa. Como nós sabemos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Israel para a Babilônia. E lá, segundo a profecia, eles permaneceriam cativos por 70 anos. E assim aconteceu. Depois de 70 anos, Dario, ele então, já no Império Medo-Persa, assina o decreto liberando o povo de Israel para que voltasse. Vemos que Deus, tudo está determinado, tudo está no controle de Deus. E não foi Dario, foi Ciro. Ciro, antes dele nascer, 150 anos antes de nascer, já havia a profecia de que Ciro seria o homem, a pessoa que iria libertar o povo de Israel do cativeiro lá em Babilônia e que agora era do Império Medo-Persa. Por alguma razão, muitos judeus não retornaram para as suas terras em Israel, permaneceram lá no Império Medo-Persa. E entre esses que permaneceram estava Esther e o seu primo Mordecai. Como nós conhecemos a história, você deve conhecer a história da rainha Esther. Tem o livro na Bíblia com o nome, Esther. Você pode ler durante essa semana para você conhecer toda a história. Esther, ela ficou órfã de pai e mãe. E Mordecai a criou como se fosse sua filha. Houve um problema depois que a rainha Esther, que Esther já estava moça, houve um problema com Vasti, que era a rainha, e o rei então determinou
que fosse escolhida uma outra jovem para ser a rainha no lugar de Vasti. Todas as moças se prepararam e se apresentaram perante o rei, e Ester, ela foi escolhida como a rainha. Interessante que eles não sabiam que Ester era judia, ela não era da descendência ali dos medo-persas, e isso só foi revelado mais tarde. Nós vamos ver durante essa semana o que foi que aconteceu e como foi que descobriram que ela era descendente dos judeus. Interessante que aqui em Isaías capítulo 49, no verso 6, nós lemos: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Vejam, farei também com que você seja uma luz para os gentios. Ester e Mordecai foram uma luz ali em terras estranhas. Sabemos que uma pessoa viver exilada num país estranho, cultura estranha, não é fácil. E também não é fácil a pessoa se manter fiel a Deus quando está sofrendo pressão no país onde está vivendo. Quando nós vivemos em uma nação como era o povo judeu, uma nação escolhida por Deus, tinha suas leis, eles seguiam as determinações que Deus havia dado, observavam os mandamentos, e eles tinham ali o amparo e a proteção de Deus. Mas mesmo assim, o povo de Israel, eles se desviavam da presença do Senhor, se afastavam, buscavam outros deuses. Mas Deus nunca deixou de amar o povo de Israel por isso. Agora, imaginem vocês, esse povo que tinha ali Deus controlando todas as coisas, um Deus a quem eles serviam, a quem eles adoravam, eles tinham as suas liberdades, agora são levados cativos para a Babilônia, um país pagão. E ali eles se envolveram com a cultura, com os costumes, com os ídolos, com os deuses pagãos. E entre esses que foram levados cativos estava ali Daniel e seus 3 companheiros. Nós conhecemos muito bem a história de Daniel e os seus 3 companheiros quando chegaram lá em Babilônia. Eles eram adolescentes. No capítulo 1 de Daniel diz que o rei mandou servir as iguarias do rei. A mesma comida que o rei comia era para dar para eles, para que eles ficassem bonitos, fortes, inteligentes. Só que Daniel e os seus 3 companheiros decidiram não se contaminar com a comida do rei. Por quê? Porque essa comida, além de ter alimentos impróprios, ela era também oferecida a ídolos, aos deuses pagãos, antes de ser consumida. E então, eles decidiram que não iriam comer. Conversaram com o chefe de cozinha e o chefe ficou preocupado porque achou que eles iriam ficar raquíticos, ficar anêmicos, não iriam ter a saúde que o rei queria. E Daniel então falou assim: olha, faça um teste, 10 dias. E se você notar que nós estamos realmente ficando diferentes dos demais, ficando anêmicos e fracos, então nós comeremos a comida do rei. E o cozinheiro aceitou. E nos diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 1 de Daniel, que depois de 10 dias eles eram mais bonitos, mais corados, mais fortes, eram mais inteligentes do que os outros que estavam também lá, de outras nações que estavam cativos em Babilônia. Então vejam, irmãos, nos manter fiéis em meio a este mundo que nós estamos vivendo hoje, quando nós lidamos com pessoas que não são tementes a Deus, não são cristãs, não é fácil, mas nós temos que deixar a nossa luz brilhar, assim como Daniel e os seus 3 companheiros deixaram a luz brilhar ali em Babilônia. Eles não temeram dizer que não iriam comer a comida do rei. E depois, no capítulo 3 de Daniel, nós encontramos ali os 3 jovens que não se prostraram perante aquela estátua de Nabucodonosor, e eles então foram lançados na fornalha de fogo ardente,
Mas Jesus estava lá dentro com eles. Eles não se queimaram, nem a sua roupa, nada, nem cheiro de fumaça ficou nesses 3 jovens. Então, irmãos, precisamos exercitar a nossa fé. E essa semana, esse estudo que nós vamos fazer vai nos mostrar que Deus, ele nos escolheu para nós vivermos nessa época em que nós estamos vivendo, porque Deus está precisando de mim e de você, neste mundo de trevas morais, espirituais, onde a corrupção está por toda parte, a injustiça está por toda parte, e então nós precisamos ser fiéis a Deus, ser uma luz onde quer que nós estivermos. E aqui no capítulo 6 de Daniel, fala de Daniel sendo lançado na cova dos leões por causa também da sua fidelidade a Deus. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já tinha seus 80 anos, um pouco mais, 80 anos de idade, já estava idoso. E ele então, por causa da sua fidelidade a Deus, os inimigos vigiando Daniel se ele iria desobedecer a ordem do rei, ele continuou buscando a Deus 3 vezes ao dia, com a janela aberta, como ele sempre fazia. Ele não temeu porque ele sabia que Deus estaria com ele. Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões e nada aconteceu com Daniel. E depois, então, os que tramaram para que Daniel fosse lançado na cova dos leões, todos aqueles que tramaram, juntamente com as suas famílias, foram lançados na cova dos leões, e antes que eles chegassem ao fundo do poço ali, daquele fosso onde os leões estavam, eles foram estraçalhados pelos leões. Então, irmãos, Deus, ele é poderoso. Não vamos colocar a nossa fé em dúvida daquilo que nós deveremos fazer, como é que nós deveremos proceder neste mundo terrível, pagão, contaminado pelo pecado, este mundo que está caminhando para o seu fim. Como é que nós deveremos agir sendo cristãos, deixar que a nossa luz brilhe? Em Isaías, no capítulo 29, nos versos 13 e 14, o profeta Isaías escreveu: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Então, este era o problema do povo de Israel. Eles adoravam a Deus, mas somente com os lábios. O coração estava longe de Deus. Será que não tem sido a nossa atitude, não tem sido essa a nossa atitude hoje? Estamos indo à igreja, estamos adorando a Deus, mas só de lábios, só da boca para fora. O coração está longe, o nosso pensamento está em outras coisas e não está concentrado em Deus. Nós não estamos querendo obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, foi esse o motivo pelo qual o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, naquela ocasião por Nabucodonosor, porque eles estavam longe de Deus. Então Deus queria trazê-los de volta para ele, e assim Deus permitiu que eles fossem levados cativos para que pudessem aprender a lição de ser obediente e fiel a Deus em qualquer situação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo dessa semana, se Deus assim nos permitir. Mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.